alegrou a todo aquele povo. Aquele povo que não tinha mais rei, porque lembra quem morreu? Saul. Saul era o rei daquele lugar e ele faleceu. Mas Deus levantou outra pessoa para carregar a presença dele. O Espírito Santo está no coração de vocês. Receba. Abra o coração. Receber a presença de Deus. Mas não é por causa do que eu estou falando. Não é porque eu estou chamando. É porque Deus quer fazer algo na vida de vocês. Abre seu coração. Abra seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Feche os olhos. Coloque a mão no seu coração. Alguns. A presença de Deus não é só para adultos. Ele enche quem está disposto a receber a presença dele. Ele enche, ele transforma quem está disposto, com o coração disposto a ser cheio da presença. Posso carregar a presença de Deus, dentro de mim. O Espírito Santo, que habita em mim, me transforma. Do mesmo modo que a presença de Deus, é aquele que tem a presença de Deus no coração. É aquele que tem temor e reverência à santidade de Deus. Deus está convidando você, está convidando a mim, para carregar essa presença. Hoje em dia não é mais a arca, mas é o Espírito Santo que mora dentro de nós. Hoje em dia não é somente o sumo sacerdote que tem acesso ao Santo dos Santos. Todos nós temos acesso a Ele. Todos nós temos acesso a Deus. Jesus veio na terra, morreu por mim e por você, para que todos nós tivéssemos acesso a Deus, carregássemos a presença de Deus. Coloca a mão no seu coração. Santo salteando e a arca, trazendo a arca para de volta da cidade. O povo estava alegre com aquele momento. Davi estava trazendo novamente a arca da aliança, a presença de Deus para essa cidade. O povo estava alegre e dessa vez não estavam mais carregando de modo incorreto. Eles estavam carregando a arca de Deus no ombro. Eles estavam carregando, os coatitas estavam carregando o peso da arca da aliança nos seus ombros. A cada 6 passos que eles davam, eles se ajoelhavam e eles entregavam sacrifícios para Deus. Eles estavam alegres, eles estavam contentes a Deus. O povo estava agora obedecendo às ordens de Deus. Não era de qualquer maneira que eles estavam carregando. Não era de qualquer maneira que eles estavam transportando a arca de Deus. Mas eles estavam levando com reverência e temor. Davi estava trazendo novamente a arca, a presença de Deus para a cidade. Ele estava colocando de volta a adoração a Deus para aquele lugar. O povo estava entendendo o que Davi estava fazendo. O povo estava entendendo que maior do que a vitória é ter a presença de Deus. É ter a presença de Deus no coração. Nesta tarde, essa história, o que ensina para mim e para você, é que a presença de Deus é tudo o que nós devemos buscar. Ninguém poderia acessar aquele lugar. Ninguém poderia. Somente uma pessoa, o sumo sacerdote, que poderia entrar no lugar que chamava Santo dos Santos. O mais importante na nossa vida é carregar a presença de Deus
em nosso coração. Coloca a mão no seu coração. Deus quer que nós carregamos a presença de Deus no nosso coração. Mais importante na vida é ter a presença de Deus. Mais importante do que o ouro, mais importante do que a prata, mais importante do que todas as coisas no mundo, é ter a presença de Deus. Deus está chamando esta tarde a cada um de vocês para receber algo muito mais valioso do que ouro. Deus está chamando a cada um de vocês nessa tarde para carregar aquilo que é mais valioso, é a presença dEle. A presença de Deus é muito mais valioso do que ouro. Muito mais valioso do que os bens materiais que nós temos aqui na terra. Nós podemos ter brinquedos, nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter muitas coisas aqui na terra, mas se nós não tivermos a presença de Deus, nada vale. Porque sem a presença de Deus, nós não entramos no céu. A presença de Deus é mais valioso do que qualquer coisa neste mundo. Deus está chamando você nesta tarde para carregar a presença dEle dentro de você. Olha o convite especial que você está tendo nessa tarde, de carregar algo mais especial do mundo, do que qualquer outra coisa, que é a presença de Deus. O povo não entendia isso. O povo não estava compreendendo isso. Davi estava vendo que o povo estava mais interessado em vencer, estava mais interessado em bens materiais, estava mais interessado em ter fama. Às vezes nós estamos mais interessados em fazer a vontade de um colega, em fazer a vontade de um amiguinho, do que fazer a vontade de Deus. Às vezes nós estamos dando mais atenção nas vozes dos seus amiguinhos, nas vozes de outras pessoas, estamos esquecendo de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é o que nós devemos prestar atenção. A presença de Deus é o que nós devemos carregar. E Davi sabia de aceitaram Davi para ser rei daquele povo. O povo de Hebron recebeu a Davi e aceitou aquilo que Deus já tinha prometido na vida de Davi. Aquele povo de Hebron recebeu a Davi como rei. Só que tem um detalhe. Tinha uma outra parte de Israel que tem paciência de esperar a hora certa. Muitas vezes a gente quer tomar pelas nossas próprias forças, entrar na frente de Deus. Mas Deus, Ele quer que a gente espere o momento certo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Davi, ele não entrou na frente, ele não tomou o trono, ele esperou. Deus responde. Quando nós buscamos a Deus com um coração sincero, com um coração verdadeiro, Deus responde a nossa oração. E Davi, ele buscou a Deus, ele orou a Deus e perguntou: Deus, o que eu vou fazer agora? Para onde eu irei? Para onde eu posso ir? Porque Davi, ele estava lá escondido, ele estava fugindo por causa do rei Saul. Mas rei Saul tinha morrido, agora ele poderia voltar para a cidade dele. Houve uma guerra muito grande. Houve uma guerra contra os filisteus. O povo de Israel, que estava sendo liderado por Saul, eles enfrentaram aqueles povos do filisteu. Foi uma batalha muito grande. Eles atacaram, eles bateram, eles usaram arma. O povo do filisteu era um povo muito forte, era um povo poderoso, mas era um povo que não era o povo de Deus. Era inimigo do povo de Deus. Para ser um novo rei. Por quê? Porque Saul desobedeceu. Mas ele conhecia a Davi. Ele sabia como que era o coração de Davi. Ele sabia que o coração de Davi era sincero. Era um coração obediente. Então Deus viu. Ele desobedeceu a Deus.
Ele fez aquilo que Deus não se agradava. Então Deus, ele rejeitou a Davi. Ele estava reinando, mas Deus rejeitou a Davi e ungiu a Davi. Ele rejeitou a Saul e ungiu. Ele ungiu a Davi. Sabe por que ele ungiu a Davi? Porque tinha um rei naquela época, um rei que estava tomando conta de todo Israel. O nome desse rei era Saul. Todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. De novo. 1, 2, 3. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Agora vamos fazer mais uma vez.